Olá, bem-vindo ao podcast Jornada Saúde, onde a gente conta histórias de jornadas médicas voltada para conexão, histórias de vida. Estou aqui com o Dr. Vinícius. Muito obrigado, Dr. Vinícius, por ter aceito o convite de estar aqui no podcast. É um prazer te receber. Eu informo, gente, assim, abre parênteses, que o podcast ele é realizado aqui na cidade de Vilhena. Porém, o Dr. Vinícius é lá de Paraná. Então, hoje, o podcast, pela primeira vez, tem um modelo de entrega diferente, que é um modelo online, que com certeza e os próximos também terão vários convites com esse modelo de transmissão online. Se apresente, Dr. Vinícius, diga quem é você, por trás do jaleco, e já aproveite o gancho e conte as suas histórias aí desse início da jornada na medicina. Muito boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É uma honra. Queria estar muito presencial aí com você, conversando, mas limitação não tem problema. Estamos aqui à disposição para poder falar, conversar e vai ser um bate-papo muito legal. Bom, meu nome é Vinícius. Atualmente eu estou em Paraná e nasci em Paraná. Sou de paranaense. Minha família não é daqui em si, minha família veio do Pará para cá, porém, nasci aqui e hoje eu estou com 33 anos de idade. Conta pra gente aqui, por exemplo, você é da casa. Sou rondoniense. Pensar aqui, se eu não me engano, das participações do podcast, é o primeiro rondoniense. Olha que legal! É algo bacana, que quando a André conversou comigo para a gente conversar para fazer esse podcast em si, por trás do jaleco veio muitas histórias aí. Não é sobre falar sobre a medicina em si, né? É falar sobre os bastidores de tudo que aconteceu, toda a trajetória, e eu sei que você aí de casa, eu tenho certeza que da mesma forma que enfrentamos lutas, desafios, porém também com muitas conquistas. Então, aqui a gente está disposto a conversar, a bater um papo e contar nossas experiências da vida. Sim, eu falo que Rondônia tem uma particularidade, então, nossa audiência, a maioria é daqui do nosso estado. Eu sou nascida em Vilhena, sou daqui também. Empreender tem um desafio. Empreender em Rondônia tem mais desafios ainda, porque as coisas demoram, de fato, chegar no norte, e quem empreende sente isso diretamente na prática, principalmente quem trabalha ali com digital, com tecnologias, com avanços, até a própria medicina. Aproveitando esse gancho, doutor, nos conta o que é empreender em Rondônia e quais os desafios você encontra diante dessa barreira de morar na região norte ou não. Por exemplo, ter o seu empreendimento aqui é diferente de ter em outro local, e até a tua própria formação. Por exemplo, eu sou formada em letras, então acaba que a minha formação, a minha graduação, não me ensinou não me ensinou a ser empresária. Me ensinou a trabalhar e aprender o português, que, por sinal, ainda, de vez em quando, a gente comete alguns equívocos, porque não é fácil a nossa língua. Mas, diante disso, né, não só a faculdade de medicina, mas o direito, a odontologia, as faculdades, universidades em geral, não ensinam a você ter mentalidade de empreender. É um desafio para você empreender? Olha, em si, não é nem as faculdades em si. Eu acho que desde a nossa educação, eu vim sempre de escola pública, estudei apenas 2 anos de uma escola particular por bolsa, mas desde a nossa educação básica, a gente não entende sobre finanças, né? Hoje, a maioria dos médicos são endividados, porque não sabe gerir, não sabe administrar, organizar toda essa questão de finanças. Quando a gente envolve finanças, a gente fala sobre a nossa própria empresa. Hoje eu sou a minha empresa, né? Então a gente vai lutando, batalhando. Em Rondônia, especialmente, falando, eu me mudei recente para cá. Né? Vou falar da minha história de vida, mas eu me mudei Pode recente. falar, fica à vontade. 4 meses. 4 meses que eu estou em Rondônia. Nossa, em pouco tempo. E onde eu morava em São Paulo, onde é o polo de tudo, onde é o centro de tudo, lá a gente tem fácil acesso, livre acesso a muitas coisas. Tanto de você crescer na sua carreira, você se especializar muito mais e, claro, empreender também.
né? Então, isso traz desafio. E o fato de ter me mudado para Rondônia me trouxe ali uma visão um pouco mais ali, pé no chão. Aqui as coisas funcionam, sim, mas é tudo no seu devido tempo. Construindo ali a sua carreira, a sua trajetória com caráter, com organização, e as coisas vão fluindo automaticamente. Tem espaço para empreendedor no nosso Brasil? Tem demais, tem demais. Hoje, se você colocar ali o pé no chão, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai conquistar muitas coisas, muitas coisas. Basta ali batalhar. As pessoas em si hoje estão cada vez mais difíceis conquistar alguma coisa, tanto pela nossa educação em si. Então, se você sai um pouco fora da curva, você vai conquistar muitas coisas, tenho certeza. Aproveitando, São Paulo. Como que surgiu São Paulo na sua vida? Bom, cresci em Rondônia, vivi aqui até meus 18, 19 anos de idade. Em Ji-Paraná? Em Ji-Paraná. Sou filho da dona Senhorinha e do seu Walter. Minha mãe trabalha em escola desde muitos anos aí. Qual área que ela dá? Serviços gerais, deu aula para bebezinho, para criancinha, mas ela mais trabalhava ali na parte da biblioteca, na secretaria, serviços gerais. Meu pai é um operador de máquina, trabalha com trator em si. E tudo começou aqui. Toda essa questão desse sonho de mudar de vida. Hoje eu não tenho ninguém na área da saúde. É o primeiro médico da família? Primeiro médico. Que legal. Não temos nenhum enfermeiro. Agora que temos uma dentista em si. E o fato de eu ter escolhido em si esse curso, essa carreira, praticamente mudou muita coisa aí na nossa história de vida. Falo dos meus pais. Foi difícil em si ter decidido e ter trilhado esse caminho. Hoje, você ser médico no Brasil é algo complicado, algo ali que gera uma responsabilidade muito grande, porque não é só fazer por status em si. Claro, vem essas coisas em segundo plano, mas o foco ali em si, e o meu foco desde o início era mudar, fazer as coisas diferentes, olhar para um paciente e ele enxergar em mim algo diferente que ele não via, né? Então, eu fui ensinado assim, a fazer o meu melhor, aonde quer que eu vá. Né? E decidi fazer medicina, algo que simplesmente mudou a minha vida. Eu não queria, no início, não era o meu plano, posso falar a verdade. Eu gosto de tecnologia, eu ia para a área de computação, de informática, porém eu tinha 2 irmãos que estudavam fora, e minha mãe e meus pais pagavam para eles estudar, então eu não conseguia ter 3 filhos estudando, porque não dá. E aí eu tive que esperar um ano aqui para eu iniciar essa carreira. E foi um ano que eu fui para o IFRO, iniciei em Sistema de Informação, vi ali que não era legal, eu já estava meio com o pé na medicina, aí fui para Química, prestei para Química, aprovei, é algo mais perto da medicina, então fui lá. Mas não tem muito a ver não, tá? Totalmente diferente. Medicina e área técnica. E aí eu iniciei a medicina, foi uma luta, foram 6 anos que ano de que foi? estudos. 2012 eu iniciei a minha trajetória aí. E eu não sei se vocês sabem, mas eu não fiz no Brasil, porque justamente pelos meus pais, a gente não tinha condições, né? Não tinha condições mesmo de fazer um curso aqui, então fui para fora, estudei fora. Qual país foi? Eu fiz na Bolívia. Então, e assim, você sair de um local onde você tem sua mãe, seus pais, casa, família, tudo por perto, para um local distante. Até a própria cultura também, né? Cultura diferente, língua diferente. Então, isso moldou muito o que eu sou hoje, porque não foi fácil.
né? Às vezes as pessoas pensam, você estudou fora, não sofre, não. Enfrentei muitos desafios, muitos obstáculos lá, ajudei muitas pessoas, muitos amigos, porque a gente acaba que faz uma amizade muito grande aonde a gente foi. Todo mundo, todos os estudantes que lá estavam, eles praticamente tinham a mesma história de vida, né? Foram aquele brasileiro que não tinha condições de estudar no Brasil e foi tentar alguma coisa fora. E não foi fácil na volta ainda, né? É algo que é difícil hoje, mas eu consegui revalidar meu diploma normalmente. Já estou atuando na área da medicina há mais de 6 anos aqui no Brasil, 6 para 8 anos, como médico. E aí, quando eu cheguei de volta da Bolívia, eu fui direto para São Paulo. E aí começa a minha história de vida como médico, né? Médico em São Paulo, em uma cidade super grande. Eu fui para uma zona, a gente fala de zona norte de São Paulo, que era um pouquinho mais diferente da capital em si, uma visão. E lá eu iniciei a carreira ali da medicina. Iniciei como médico de família. Hoje eu sou especialista em medicina de família e comunidade, tenho especialização. Fiz pós, depois eu fiz o título de especialização. Então, trabalho como médico de família. Porém, eu queria algo a mais. Eu queria conquistar algo mais, eu queria viver algo mais. E o fato de conquistar algo a mais, tive que dar uma pausa, porque aí eu casei. Hoje eu tenho minha esposa, chama Ingrid, psicóloga maravilhosa, certeza que ela está assistindo a live. E aí iniciamos a construir uma família, que foi a nossa filha, Luísa, 1 ano e meio, muita energia, muita coisa acontecendo. E aí, depois que está tudo organizado, família já estabilizada. Isso em São Paulo ainda. Em São Paulo, tudo em São Paulo, eu decidi ir para a área totalmente ali um pouco mais diferente, que foi para geriatria. Hoje eu atuo nessa área tão linda, tão especial, que é na saúde do idoso. Uma área que me encanta, me conquistou desde o início, onde eu atendia a maior parte da população era idosa, e aí eu consegui iniciar essa carreira como médico aí do idoso, da terceira idade, como especialista aí em geriatria. Essa paixão por atender idosos, ela surgiu em que momento? Quando que você percebeu que, olha, isso aqui eu gosto mais dessa área? Olha, praticamente, como eu falei, a maioria dos meus pacientes são idosos, né? Então, isso eu consigo ter muitas histórias ali de mudanças de vida, onde o paciente, quando ele chegava no consultório, com outros colegas em si, ele não era ouvido, não era sentido tudo o que estava acontecendo, e aí eu fui conseguir dar um olhar diferente para a medicina, um olhar que eu conseguia olhar para o meu paciente, eu conseguia mudar totalmente a forma como ele está agindo, e a mudança de vida, independentemente da idade onde você se encontra, pode acontecer. Na área da saúde, na forma de atividade física. Então, tudo isso a gente consegue, muita luta, muito trabalho, mas a gente consegue fazer essa mudança de vida, essa virada de chave, né? Hoje, eu me lembro em si de um padrinho que eu tive, que me incentivou muito a ir para a medicina. Ele queria que eu saísse daqui de Paraná e fosse conquistar o mundo. Era o Valnei, era um padrinho que, infelizmente, veio a Covid e ele faleceu na Covid. Porém, enquanto ele estava vivo, ele me viu ser médico. Eu consegui falar para ele, me formei, porque ele me ajudou nessa carreira, ele me ajudou financeiramente,
me ajudava com apoio, era praticamente um pai para mim. Então ele me mostrou como é essa vida de médico, como é ser médico. Ele não era nada da área da saúde, porém ele queria que eu fosse, que eu conquistasse muito mais coisas. Então, ele não era novo, né? Então o fato dessa amizade, dessa parceria, me fez ali enxergar uma visão muito mais ampla da parte dos geriatras, né, nesse Brasil. Doutor, tem alguma história que você pode compartilhar com a audiência? Alguma história que você mudou algo dentro de você, que você ouviu de algum idoso ou de alguma família que você trabalhou, atendeu? Eu fico olhando seus stories e vejo assim o carinho que você tem com os pacientes. E é bem do teu jeito ali, o trato, enfim. E querendo ou não, quando você chega na finitude da vida, você vê muitas coisas acontecendo com a jornada do próprio paciente em si. Tem alguma história que te inspira, que te mudou de alguma forma, que você possa compartilhar? Tem. Tem uma paciente que eu atendia lá em São Paulo, ela acima de 60 anos de idade, e ela chegou comigo com uma dor, um sofrimento em si que a gente não conseguia explicar. Ela tinha uma lesão na mama há mais de um ano e ninguém sabia, ninguém na família, ninguém, exatamente ninguém. E ela enfaixava a mama para ninguém olhar, para ninguém sentir o cheiro. Meu Deus. E ela chegava comigo em si em sofrimento porque ela já tinha desistido da vida, já tinha desistido de lutar por aquilo, e ela nem queria nem saber porque ela imaginava que seria algo a mais, algo grave e possivelmente um câncer. Quando ela chegou para mim, nenhum médico tinha examinado ela, nenhum médico perguntou para ela o que aconteceu, nenhum médico chegou com ela, posso ver o que está acontecendo, por que está usando faixa, né? E quando ela começou a contar comigo, quando ela começou a falar sobre esse assunto, simplesmente eu via lágrimas caindo dos olhos dela, lágrimas de vergonha, de medo, de meu Deus, o que eu estou fazendo? Quando eu deparei no exame físico com a lesão em si, era uma lesão que você não consegue imaginar, uma lesão tão extensa, uma lesão grave, e só olhando a gente já sabia que era um câncer de mama agressivo, já com metástase, já estava avançado, já tinha espalhado para outros locais do corpo. Porém, eu conversei com ela mais de 2 horas ali em consultório, fui na casa dela depois, e olha que conversar com um paciente a mais de 10, 15 minutos é difícil no SUS, onde eu atendia, e eu consegui conversar com ela para poder iniciar um vínculo maior, para ela ter essa confiança em mim, para ela poder aceitar o tratamento e dar início. E quando conversei com ela, e ela decidiu, aceitou fazer, e aí eu comecei a ligar para um, ligar para outro, vamos conseguir, a gente consegue. Liguei para alguns colegas que trabalhavam fora, e a gente conseguiu uma consulta, fizemos exames, e realmente diagnosticamos um quadro de câncer. Porém, já iniciamos o tratamento, ela já foi encaminhada para um hospital super grande lá em São Paulo, referência na saúde da mulher, e sempre quando ela voltava depois dos tratamentos, ela me abraçava, me agradecia, com vergonha, com medo, mas mesmo assim ela sabia que aquilo dali fez ela mudar de vida, fez uma mudança total na sua trajetória. A família apoiou, onde ela tinha medo de falar, tinha medo de ver como que era a reação deles. Então isso, para mim, me marcou, me chocou, de uma mudança ali extraordinária, onde a paciente nem sequer olhava para o médico e depois ela começou a ter um vínculo maior. Então isso é muito lindo, isso a medicina traz. A medicina
que eu consigo ter um vínculo maior com o meu paciente, a medicina é que eu abraço, é que eu aperto a mão, isso é lindo. História bonita de um olhar atencioso muda toda a história de uma vida. Vamos lá, então. Em relação ao atendimento dos idosos, já que a gente está com esse tema, eu vou aproveitar. Você falou de câncer, enfim. Quais... primeiro, uma pergunta que eu creio aqui que todo mundo quer saber. Qual a idade considerada pela medicina para ser um idoso? Que deve procurar o Dr. Vinícius. Falou assim, ó, vou levar meu pai, minha mãe, meu tio, já tenho que ir lá a partir de tal idade. Existe, não existe uma idade? Olha, eu falo muito sobre o envelhecimento, né? E o envelhecimento inicia a partir ali dos seus 35, 40 anos, a gente já tem que se preocupar com o envelhecimento, né? Hoje em si, você coloca uma idade X, idoso a partir de 60 anos, abaixo disso não é idoso, né? E muitas vezes não acontece, porque quando a gente pega um idoso, André, a gente tem que avaliar o grau de funcionalidade dele, né? E isso pode acontecer tanto numa paciente com 50, 55 anos de idade, super fragilizado, com dezenas de comorbidades que precisam ter um olhar diferenciado, né? Hoje a gente tem um pediatra que cuida da parte dos pequenininhos, e o foco em si, em tratar um paciente idoso, ele tem que ter um olhar diferente, né? Um olhar que não é só olhar a idade em si ou tratar as doenças, é tratar o paciente como ele é, o cliente como que ele é, né, de forma ampla, e esse é meu papel, né. Isso pode ser a partir dos 50 anos, 55 anos, aonde eu identificar que realmente precisa ser cuidado, ali eu estou para cuidar. E os familiares podem acompanhar? Você faz consultas online, presencial? Como que funciona a tua rotina aí do consultório? Eu faço tanto presencial como online. Eu tenho pacientes lá de São Paulo que eu atendia quando morava lá, e aí eles, ó, quero procurar o doutor, quero o doutor Vinícius, Acompanhar. E aí querem continuar. Eu tenho pacientes que me mandam mensagem praticamente quase todos os dias, estou com saudade de você, vamos fazer acompanhamento, e aí a gente consegue. Mas em si, respondendo a pergunta, sim, eu faço, e gosto, não vejo problema de fazer online, porque é uma oportunidade que a gente tem de cuidar, independentemente de onde está. Claro, é um pouco limitado, porém, é muito importante. E sim, pacientes precisam de familiares na consulta, né? Pelo menos quando a gente identifica que o grau de funcionalidade ali, o paciente é capaz de fazer tudo. Vai no mercado, eu tenho idosos, né? Meu avô tem 72 anos. Ele vai consultório sozinho, porque ele é capaz, ele consegue ir sem problema. E vai perguntar se ele é idoso? Não, é velho. A memória está boa ainda. Tá boa. Mas alguns pacientes, sim, precisam de familiar, tanto para ajudar, para lembrar, né? Então, isso é importante. E quando eu trato um paciente idoso, eu preciso que a família esteja junto, porque o cuidado, ele envolve de todos, inclusive do cuidador, né? O cuidador, independente se é familiar ou não, ele precisa também ser cuidado, ele precisa ser ouvido, saber o que está acontecendo, porque ele está ali praticamente quase 24 horas por dia com esse idoso. Então, ele vai saber me dizer praticamente tudo o que está acontecendo. Então, por isso que é importante o familiar presente nas consultas. Ótimo. Vamos voltar aqui para histórias novamente. Eu separei uma pergunta que eu quero muito saber também, no sentido de, na tua jornada, então assim, contou pra gente que teve esse desafio, né, em relação financeiro, foi lá para Bolívia, estudou e teve a sua jornada como médico, porque assim, eu sempre falo, inclusive em outros podcasts eu já reafirmei isso, de que capacidade técnica a gente se replica, porém quem a gente isso só a gente sabe fazer, como a gente faz, só a gente sabe fazer.
dentro da tua jornada, em algum momento, fez você parar e refletir um desafio, um desafio muito grande na tua vida? Em si, um ponto de inflexão que eu posso contar, que eu posso falar com você, foi uma decisão muito grande que eu tomei, que foi o meu próprio casamento. Hoje, quando a gente sai da medicina, a gente sempre busca ali destino que é a residência, porque é estudar, 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 estudar. Né? E, teoricamente, eu não fui já para essa linha. Né? Não estou falando que é algo ruim, não. Cada um toma as decisões, as escolhas, eu não me arrependo nunca disso, porém, o fato de ter casado, de ter escolhido o meu relacionamento, foi algo ali divino. Eu tenho certeza que foi escolhido por Deus, foi uma decisão que não foi impensada, não foi uma decisão que eu senti ali que era a mão de Deus agindo, porque desde o primeiro dia que eu vi a minha esposa, eu vi a Ingrid, eu sabia que era ela que eu iria casar. E eu nem sabia nem o nome dela. Sabe? Como vocês se conheceram? Conhecemos aqui em Paraná, num evento que esteve da igreja. Eu avistei essa maravilhosa e eu não tirava os olhos dela, e nem ela de mim. E ela foi passando, e eu fui olhando. E aí eu falei pro meu grande amigo no dia, eu falei, eu vou namorar com essa menina e vou casar com ela. Não sabia nem o nome dela. E à tarde a gente começou a conversar, porque um encontrou um que postou na foto, marcou outra pessoa, e aí a gente conseguiu conversar e foi indo. Né? Então, esse foi uma virada de chave muito grande na minha vida, ter decidido o casamento, porque não é fácil hoje em dia você criar um relacionamento estável, um relacionamento que gera ali uma responsabilidade tão grande, né? Se tornar uma só carne. Então, quando eu decidi não seguir a questão da medicina e ir para o casamento, não foi descer 2 degraus, não, nunca isso. Foi praticamente caminhar junto com outra pessoa e batalhar nessa trajetória. E isso, o próprio casamento em si, me fez amadurecer muito mais, me fez ser um bom médico, ter muito mais responsabilidade que eu tinha. E hoje eu sou muito feliz, porque todas as escolhas que eu tomei, eu não me arrependo, todas as decisões que a gente fez, e hoje a gente tem um bem mais precioso que a nossa filha, e tudo vai ser de acordo com o que planejamos, digamos assim. Deus está no caminho e a gente só está indo, confiando que vai dar certo. Que bonito a sua história de família, de relacionamento, agora com a Luísa. Você acredita que a Luísa veio para reforçar tudo isso? Como que é relacionamento e paternidade, maternidade com a sua esposa? Olha, eu não sei se você tem filho? Não, ainda não. E quando eu conversava com alguns pais em relação a filho, e eu não sendo pai, a gente não tinha essa dimensão do que é ser pai, do que é ter um filho. Hoje, quando a Luísa nasceu, foi algo muito emocionante, algo que a gente via um ser tão precioso, um ser criado por Deus, um ser que veio para mudar tudo aquilo que a gente era. Incrível. E hoje ser pai é muito bom. Hoje eu sinto saudade da minha filha só se eu ir no mercado. Se a gente fica 2 horas longe, isso a gente acaba morrendo de saudade. E na época de São Paulo, André, quando eu trabalhava lá, e eu posso até dizer que veio na mente agora que foi até um outro ponto de inflexão que a gente tomou, é que lá em São Paulo a gente tem muitas oportunidades de trabalho. Então eu trabalhava muito. Ia para um plantão, 36 horas depois eu voltava para casa à noite, ficava 1 hora com a minha filha, dormia, para no outro dia fazer o mesmo trajeto, 36 horas depois.
nessa mesma luta, praticamente quase 96 horas trabalhadas na semana. E quem está de fora, às vezes não sabe o tanto que médico sofre, o tanto que a gente não passa por tantas barras pesadas, né? E quando a gente pensou e decidiu vir para Rondônia, foi por uma única escolha, a gente só pensava na família. Era a única escolha que a gente quis tomar foi em relação à família. Morávamos eu, minha esposa e minha filha. Longe de avó, de bisavó, de pai, mãe. Minha mãe, com 1 ano de idade da minha filha, só viu a minha filha por uma vez, né? Isso é surreal. Aqui em Rondônia é todo mundo criado junto, para lá e para cá. Cidade pequena e tal. Isso machucava a nossa mente, então ficávamos martelando ali, será que tudo isso vale a pena? Será que conquistar tudo aqui vale a pena? E lá em São Paulo a gente ganhava bem, a gente vivia bem, a gente conquistava muitas coisas, ia para restaurante, só que faltava algo, não estava totalmente completo. E o fato de ter vindo para Rondônia, de ter decidido vir para cá, foi uma virada de chave muito grande na nossa vida. Esse sim eu posso dizer que foi uma virada de chave muito grande, onde a gente teve que descer 2 degraus ali da vida, porque viver em Rondônia é diferente, total, de viver em São Paulo, em relação a financeiro, em relação a custo de vida, então tudo isso conta muito, porém, o importante é que aqui a gente está perto da nossa família. Eu não tive avós, eu falo que eu tenho avô e vó, é por conta da minha esposa. Os avós dela são meus avós e isso eu tenho de coração. Os avós da parte da minha família já são todos falecidos. Então eu não vivi, eu não sabia o que era ser neto, né? Eu não sabia o que era ter uma avó. E hoje eu tenho isso, eu posso dizer que eu tenho avós que eu amo de paixão. E a gente sabe que o envelhecimento, ele chega, né? A finitude da vida, se a gente conseguir compreender isso, a gente sabe que os ciclos da vida acontecem. O pai automaticamente vai enterrar o filho, né? Então, isso é algo normal. Eu sei que ninguém quer passar por isso, porém a gente, uma hora ou outra, a gente vai lidar. Então, estar aqui em Rondônia, vivendo isso, com eles já velhinhos, a gente conseguiu dar para a Luísa a sensação dela e ela saber o que é ser, que ela ter uma família por perto, né? Que ela ter primos, tios, avós, bisavós. Então, isso é muito importante. Isso fez a gente olhar para o outro lado, né? E não é fácil, tá? Eu falo até hoje, porque financeiramente falando, você fazer uma mudança, você que trabalha com médico, sabe como que é a rotina financeira de médico, né? Não é fácil. Então, fazer toda essa mudança fez a gente pisar muito o pé, colocar o pé no chão, fazer alguns errinhos aqui e ali, mas juntos, unidos. Então, casamento e essa virada de chave foi praticamente algo que me marcou bastante e eu tenho certeza que isso fez marcar muito a minha vida na medicina, né? Esse é o ponto. Tudo que eu fiz, todas as escolhas que eu fiz, até onde eu estou, foi por conta dessas mudanças que aconteceram na minha vida. Que linda. É muito bonito ver a tua jornada e os teus valores são muito nítidos em relação à família, presença. Isso é algo assim que demonstra para quem te ouve que é inegociável, porque abriu mão de muita coisa. Quando eu saí do meu anterior emprego lá em São Paulo, pensa no chororô que deu. Porque as pessoas se acostumam em si, e eu me relaciono muito bem com aonde eu for,
eu gosto de todo mundo, eu abraço todo mundo, eu brinco com todo mundo, o povo da limpeza ali, estou junto com todo mundo. Então, fez eles terem um carinho muito grande comigo. E o fato de ter decidido vir para Rondônia marcou muito a minha história lá, porque ninguém queria, né? Ninguém queria me ver longe, ninguém queria estar longe de mim, porém são as escolhas, né? E quando eu coloco a família acima do meu trabalho, isso é algo que não tem como mudar, né? Ninguém te substitui dentro da família, né? No que eu sou hoje. Então, a base da minha carreira, a base de tudo que eu faço vem Deus, família. E aí depois o trabalho. Sem isso, a gente não vai conseguir conquistar nada, né? Inclusive, essa frase, se eu não me engano, o Joel fala muito isso, né? O Joel J. Deus, família e trabalho. Ele tem algo assim. Eu gosto de assistir os podcasts dele, ele fala algo nesse sentido que eu acho, assim, fundamental. Então, é muito nítido isso para você. Precisa seguir e essa linha, né? Uhum. Primeiro, Deus. Depois, família. E aí o trabalho. O trabalho, eu tenho certeza que vai dar tudo certo se a gente estiver com Deus e família bem. Vou dar uma pausa aqui. Esse podcast, ele está sendo patrocinado pelo Dr. Lucas Arro, otorrinolaringologista, que atende nas cidades de Jaru, Vilhena, Ji-Paraná e Rolim de Moura. Dr. Lucas faz cirurgias da face, então eu sei que tem amigdalite, septo, desvio. Entre em contato, vou deixar aqui o @ do Instagram do Dr. Lucas, converse com a equipe dele, marque sua consulta. Reforçando, ele atende na cidade de Vilhena, Ji-Paraná, Jaru e Rolim de Moura. Sigam o perfil do Dr. Lucas e você que segue o meu podcast, que está aqui comigo, se deseja também patrocinar aqui os podcasts, é só entrar em contato que eu vou te mostrar como que funciona. E vamos aqui voltar para o Dr. Vinícius. Doutor, você trabalha com idosos, então nos conte o segredo de envelhecer bem. Envelhecer bem inicia cedo. Quando eu falo para o meu paciente que é muito mais fácil a gente cuidar de um problema antes que ele aconteça, isso é muito real. Porque depois que o problema está ali, e se eu falo de infarto, AVC, e já está instaurado, é muito mais difícil, né? Se a gente consegue cuidar antes, a gente consegue fazer uma mudança de vida total. E o envelhecimento, e o envelhecimento saudável, ele necessita de muitas coisas, muitos pilares ali. Posso colocar ali uma alimentação saudável, que é fundamental no processo de envelhecimento, e o nosso. Eu falo hoje em dia, porque se a gente hoje, André, se a gente não faz uma mudança daqui a 20 anos, vai ser muito mais difícil, porque o nosso metabolismo está mais difícil de ser mudado. Atividade física. Hoje eu luto na tecla ali, eu bato na tecla do meu idoso para ele fazer atividade física, porque isso vai contra o envelhecimento, então vai contra as doenças, vai contra os problemas de saúde. Então, se a gente... E olha que você vê eu na academia ali todos os dias, é difícil, com certeza é difícil. Porém, a gente tem que ir. Então, não importa a idade, não importa quantos anos você tem, a sua limitação, faça de acordo com o que você consegue. Pode ser um pilates, pode ser uma hidroginástica, academia é algo tão barato, porém tão efetivo, né? A gente consegue cuidar de todo o corpo ali numa academia. Claro, com ajuda, né, com acompanhamento. Legal. E não tem mental. Eu esqueço de falar, mas a gente não pode esquecer da saúde mental. Hoje, o que eu tenho de idosos depressivos, ansiosos, tanta angústia, por sofrimento, né, na própria vida, é muito grande. Minha esposa é psicóloga, ela me relata em si tanta coisa que acontece em consultório,
não em si fugindo da ética, mas falando de problemas do dia a dia, do próprio idoso, né? Então, se a gente cuida desses aspectos da nossa vida, dos pilares da nossa vida, a gente está bem. O que você acredita, por exemplo, relacionado aos atendimentos ao idoso, dos tratamentos que são multidisciplinares? Quais são, assim, as especialidades que você permeia e mapeia melhor esse paciente? Hoje, cuidar do idoso sozinho, ele não é tão efetivo como uma equipe junto para trabalhar com ele. Eu falo uma equipe que seja preparada, unida, um trocando ideia com o outro, discutindo o caso, né, que isso acontece. Eu tenho colegas meus que são fisioterapeutas que eu encaminho porque precisam. Então, ali para fisioterapia, para fono, nutrição, praticamente todas as áreas da medicina, a gente pode fazer todo esse cuidado. O geriatra, ele cuida muito de forma ampla, ou seja, ele cuida do idoso do jeito que ele é e todos os problemas que o idoso ele tem, tá? Hoje, quando o paciente chega para a gente, existia muito isso ainda, quando chegava um paciente, eu estou com uma pressão alta, preciso de um cardiologista, ia para o cardiologista. Eu estou com uma rinite, ia para um otorrino. Eu estou com um problema de colesterol, ia para o cardiologista. O idoso não, né? O geriatra não. O geriatra, ele cuida de uma forma ampla do paciente como ele é, um todo, posso dizer assim. Então, a gente cuida, controla todas as medicações que ele faz uso, porque quanto menos, melhor, né? Eu tenho idosos que usam mais de 20 medicações, 20 remédios, não 20 vezes, 20 medicações. Então, isso é muito absurdo, isso não pode acontecer. Porque vai no médico, passa isso, vai no outro, passa isso, vai no fulano de tal, passa isso. Então, quando o geriatra ele inicia um atendimento, ele vai cuidar do paciente de forma completa, de forma ampla, geral. Você já pensou em desistir da medicina alguma vez na tua jornada? Já. Eu posso até falar, na época da faculdade em si, quando praticamente na primeira semana que eu cheguei lá na Bolívia, eu fui assaltado. Nossa! Roubaram a minha carteira e lá eu tinha dinheiro para pagar o mês, para pagar o aluguel. E isso me deixou ali, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não deveria estar aqui. O que eu vim parar aqui? Uhum. Né? Que isso me fez pensar, realmente era isso, era uma resposta, era alguma coisa acontecendo e algo que mudou. E na própria jornada da medicina, não foi fácil, né? Quando quem vem de fora para revalidar o diploma, a gente demora ali, às vezes, 1, 2, 3 anos, também é difícil, essa virada, porque não é só fazer lá, você tem que prestar uma prova muito difícil aqui, então isso acaba também pensando, e eu tenho colegas em si que já desistiram de todo esse processo, estudaram 8, 10 anos lá, quando chegaram aqui não conseguem, e aí vão para outra área, esquece da medicina. O fato de você pensar em desistir foi por conta do financeiro? No início, sim. No início, sim. Eu fui muito certo que eu iria estudar, eu iria ser médico. Até na primeira, minha mãe falava, Vinícius, você tem medo de morto. E realmente eu tinha. Meu Deus do céu. Vai fazer o que na medicina? Quando eu vi um caixão na época da adolescência, da juventude, nossa. E quando eu passava em frente a algumas igrejas, eu falo até na minha, eu não conseguia ficar sozinho porque eu imaginava um caixão lá no meio, quando pelando. Então, e aí essa pessoa vai fazer medicina e sabe o que eu faço no primeiro mês?
eu preciso estudar anatomia, eu preciso... E aí eu consegui dormir com o esqueleto do meu lado, com todo respeito, claro, mas eu estudava ali, osso por osso da cabeça, osso por osso ali, todos os buraquinhos, só que eu dormia na cama, deitado no chão, e o esqueleto do lado. Uhum. E se minha mãe visse uma cena dessa, certeza que ela iria passar mal. E o que que E aí, mudou na mentalidade entre esse oi? adolescente que tinha medo e o estudante ali de medicina? O que que mudou na sua cabeça que fez É, você continuar? quando eu coloco esse propósito de eu vou estudar, e aí tudo muda. Quando eu peguei um coração pela primeira vez na vida, eu queria fazer cardiologia. Por uma paixão do coração. Seria uma outra opção se não fosse geriatria? Sim. No início, sim, eu queria. Eu falava pra minha mãe, quero ser cardiologista. Eu peguei um coração e eu via toda a estrutura de um coração, de como que ele é. Isso me fez tirar o medo e imaginar como tudo é perfeito, como o ser humano, estruturalmente falando, é perfeito. Tudo, 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 tudo. Tudo no seu devido lugar, a mesma estrutura praticamente que eu tenho, você tem, então tudo é muito desenhado, né? Então isso me fazia imaginar e me fazia querer ver algo além. Nossa, que perfeito, que lindo, isso é muito bom. E isso me fez praticamente jogar esse menino que eu tinha, com 12 anos, que tinha medo de caixão, para um rapaz, um homem diferente, que está ali para cuidar e fazer o possível para evitar o sofrimento. Legal. É bem legal, porque daí você traz o teu próprio medo que virou a tua motivação Sim. de cuidar ali. Ainda mais agora, trabalhando com a parte final da vida. Inclusive, tem um livro que eu li recentemente, se fala A Morte é um Dia que se vale a pena viver, da Ana Cláudia Arantes. Não sei se você já conhece esse livro. Eu já ouvi falar, na verdade, Ele já. é um livro que a autora ela trabalha com idosos paliativos, então é um nicho dentro do nicho, digamos assim. Sim. E ela traz experiências sobre o fim da vida. É bem legal. Você tá lendo algum livro? Gosta de ler? Conta pra nós isso. Olha, eu gosto, não sou tão fã em leitura, mas eu luto por uma leitura porque eu sou um pouco desatento. Inclusive, esse mês eu vou fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo com a minha saúde, a pedido da minha esposa. Porque a gente precisa se cuidar também. Sim. A gente precisa estar ali bem para poder cuidar de outras pessoas. Por isso que eu faço tudo, que eu cuido da alimentação, faço atividade física e preciso estar bem. E a questão de leitura em si, hoje, o único livro que eu li, o único capítulo que eu li foi o capítulo da Bíblia. Mas de leituras em si, esse ano ainda não comecei nada. Pretendo, é um projeto ainda. Das suas falas durante o podcast, você disse que o médico tem alguns desafios durante a jornada. Eu trabalho com médicos, então, dentro da Magnética, que é a nossa agência de marketing, em qual eu sou gestora de projetos dentro da agência, eu falo que eu oro por todos os meus clientes. Então, eu tenho fé, acredito em Deus, e eu oro muito porque muitos dos clientes da agência, eles têm jornada dupla, tripla, plantão, consultório, e atendem em vários locais. E isso gera muitos riscos, né, em relação a tudo, né? Então, em relação à saúde mental, saúde física, aos próprios riscos da medicina. Então, eu oro por cada cliente, inclusive comecei 2026 já ali intercedendo e abençoando, porque se os meus clientes são prósperos, a agência é próspera em todos os sentidos. Conte para nós, porque assim, eu sei alguns desafios que os clientes da agência enfrentam, mas eu queria saber seu. Quais os seus desafios e o da medicina em geral que vocês enfrentam como médicos? Eu vejo muito a sobrecarga de trabalho.
Eu tenho certeza que você já conversou com muitos médicos aí, tanto o sofrimento que vocês passam calados, rotina do dia a dia, ter que resolver problemas, escutar problemas o dia todo não é fácil, dificuldade o dia todo não é fácil, né? Me veio na mente agora, André, na época do Covid, eu tive sinais claros de esgotamento mental. Eu tive sintomas em si específicos de um burnout. E isso me fez quase ter crises em si, porque atendia um paciente sem problemas, tinha que me vestir e me aparamentar totalmente. Aquela febre, como foi a Covid, e eu ia para uma sala fechada para atender um paciente isolado, porque era suspeita, e aí depois voltava, atender de novo, depois ia de novo, é aquela rotina louca, problemas acontecendo, medo da minha esposa se contaminar, e eu tendo que trabalhar plantão, isso me fazia chorar, me fazia assim, não quero trabalhar, não quero vir para cá. Eu falava com a minha gerente, minha chefe, eu falava para ela, ó, tá difícil. E chorando, tá difícil. E hoje, para o médico poder conversar e poder se abrir, isso é difícil. A gente tem a terapia aí, eu não sei se você faz em si, mas isso é muito bom, muito gratificante. Não estou falando que é por conta da minha esposa, que é psicóloga, não, mas é porque a mente, se a gente não está legal, se a gente não está bem, isso vai desencadear muitos problemas. Nosso corpo, ele somatiza muito. Você vai apresentar dores de cabeça, dores no corpo, N problemas. Se você não está bem, procura. Peça ajuda, peça de algum colega, fale, porque o sofrimento, ele existe. E tanto financeiramente, falando, né? Como eu falei no começo, tantos médicos que estão endividados, né? Por falta de organização, e isso por querer manter um padrão de vida que não é, né? Então, tudo isso é importante a gente pesar, né? É importantíssimo. Para cuidar do outro, né? Como você disse, você tem que estar bem. Exato. E é como eu falei para você, às vezes a gente atende 30, 10, 15 pacientes, e se a gente não tá bem, não dá. Você falou que ora por cada paciente seu, eu oro cada paciente, cada cliente em si. Eu pisei no meu consultório, eu faço uma oração para o dia ser abençoado, para escutar esse paciente e mudar a vida dele, mudar a trajetória. Semana passada eu estive atendendo um paciente que chegou pela primeira vez comigo. Ele era daqui, de Rondônia mesmo, foi presencial, que eu atendi na clínica. E ele só queria um acompanhamento, só queria um segmento. Tudo bem, vamos lá, fazer um segmento. Minto, não foi semana passada foi o retorno. Eu atendi mês passado e semana passada foi o retorno. Investigação de lá, investigação aqui, suspeitei que tinha alguma coisa no intestino e algo ali não legal. Pedi uma colonoscopia onde me confirmou um câncer já em estágio inicial. Ele tem 72 anos, é um homem, e o homem em si é difícil passar em consulta, difícil passar em médico, não passa, é algo da cultura, né? E quando eu fiz o diagnóstico, eu preparei todo o ambiente, conversei com ele antes, expliquei tudo o que estava acontecendo e falei sobre o diagnóstico de um câncer de intestino que ele estava. E a gente imagina que iria chorar, iria derramar lágrima, iria culpar, só que ele saiu da consulta com um sorriso no rosto e eu vou vencer, eu vou vencer isso, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E isso me fez ainda mais olhar, meu Deus, eu tô no caminho certo, porque o paciente acaba de ser diagnosticado com câncer e está bem. E eu faço o segmento depois, então
ligo para ele, ligo para o familiar, ver se está tudo bem. E praticamente foi uma notícia que é difícil, porém não foi tão como eu imaginava, porque ele estava preparado, foi conversado, foi orientado, a mente foi trabalhada. Então, se a mente tá legal, as coisas vão fluindo, vão acontecendo automaticamente pro bem. Legal. Doutor, vamos de bate-volta? Topa? Vamos. Como que funciona o bate-volta? Eu vou te falar uma palavra e você pode me responder em uma palavra ou em uma frase. Tá? Então, pode explicar a frase também de forma breve, não tem problema. O primeiro pilar é Ingrid, a sua esposa, né? Ingrid. Relacionamento, Ingrid. Ai, construção de vida, certeza. Luísa. Foi o presente de Deus na minha vida. Algo que me faz olhar para ela e ver como eu sou falho, como eu sou pecador, mas Deus colocou um ser tão precioso, tão indefeso para eu poder cuidar. E olha que é difícil manter uma criança viva, tá? Com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, porque é tanta arte que essas meninas fazem, mas é o amor da minha vida, é a razão para que eu faço tudo. É algo que você observa o tanto que eu falo dela, porque é um amor ali que a gente não consegue explicar de tão precioso, de tão perfeito que é. Envelhecer. Um processo natural que, se não cuidado, pode trazer prejuízos muito grandes para a sua vida. Atividade física. Vejo como autocuidado. Autocuidado que você precisa ter, porque se você não se cuidar, outra pessoa talvez não vai cuidar por você. Médico. Servir. Estou aqui para servir aos outros, para ajudar, para transformar vidas. Empreender. Coragem, posso dizer, porque não é fácil, você sabe muito bem quanto difícil que é, e precisa ter coragem. E esse ano, eu e minha esposa está lutando bravamente para essa questão do empreendedorismo. Digital. É uma oportunidade de conhecer uma conexão que eu tenho com o meu paciente e é uma forma de poder divulgar, informar e estar pertinho ali dele. Sono. Preciso. Não, mas é fundamental, é a base de tudo. Antigamente eu não dormia bem por conta dos plantões, porém aqui em Rondônia eu tenho uma qualidade de vida, eu almoço com a minha família todos os dias, eu coloco a minha filha para dormir todos os dias e durmo cedo todos os dias. E o sono, ele é fundamental. Valores familiares. Quais os valores familiares você tem? A questão da família, além de ser também a base de tudo, a raiz de tudo, é algo que me faz conquistar. A minha família deu tudo que eu tenho hoje e hoje eu posso dizer que eu preciso deles, sem eles eu não consigo nada também. Futuro. Futuro é eu presente na sua casa, trabalhando, cuidando do seu pai, cuidando de você e transformando vidas, e pode ser a sua. Doutor Vinícius, conte para a audiência como que as pessoas fazem para te encontrar, para agendar uma consulta contigo, levar o idosinho, papai, mamãe, vozinho, tio, porque a gente sabe que apesar dos pacientes serem a maioria idosos, mas quem normalmente agenda
são os filhos, os netos que se preocupam ali com a saúde desse idosinho. Deixa suas redes Exato. sociais, qual a arroba do teu Instagram, como que as pessoas fazem para te encontrar? Você me encontra na rede social, no Instagram, principalmente, Dr. _ Aguiar. Estou lá, tem um site também, drviniciusaguiar.com. Estou no Google. E aqui em Paraná, se você quer uma consulta presencial, eu tenho pacientes de fora que vêm atender aqui em Paraná. Estou atendendo aqui na Centermed, aqui pertinho no centro. E me procura, escutando ideias, escutando histórias lá no Instagram. Doutor Vinícius, muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que tenha gostado do podcast, que tenha olhado aí para a tua trajetória com muito orgulho. Foi um prazer ouvir. Eu novamente ratifico que é nítido os seus valores em relação à sua família, em relação à sua jornada. Eu falo que uma pessoa humilde não é uma pessoa que não tenha condições financeiras, não é sobre isso. A humildade, ela depende de situações financeiras, enfim. E a gente, eu consigo ver, assim, na tua trajetória que você teve muita coragem, mas ao mesmo tempo você teve muita humildade de reconhecer as pessoas, reconhecer o seu padrinho, reconhecer a tua jornada. Então, por mais histórias atrás do jaleco, igual a sua. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, conversar com você, conversar e trocar muita ideia, bate-papo muito bom. Gostei, foi algo diferente, e tanto para mim quanto para você também, né, tenho certeza. E estou aqui, de portas abertas, para poder, novamente, no futuro próximo, conversar outros assuntos, outros temas. Ótimo. Vamos fazer o presencial. Quando você vir aqui, a gente faz no estúdio presencial, né, Nicolau? Então vamos sim. Chegamos ao final do podcast Jornada Saúde, histórias por trás do jaleco. Eu sou Andriele Fontinelli, sou gestora da Agência Magnética. Vou deixar o arroba do nosso Instagram para você nos seguir. E se você, médico, deseja mais posicionamento nas suas redes sociais para se diferenciar, para mostrar quem você é e, acima de tudo, montar o canal de aquisição dos seus pacientes, entre em contato com a nossa equipe. Será um prazer poder te entregar o diagnóstico da tua presença digital. Até breve.